eu sou o Biramelo e você está no canal. Então, gente, de volta com tudo, né? Vamos ali, firme, vamos continuar aí compartilhando coisas aí interessantes. Eu não sei se vocês sabem, hoje eu vou compartilhar uma coisa muito legal sobre isso. Ele sempre me entregou muito a questão da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um lugar realmente que intriga não somente a mim, mas com certeza você, o mundo todo. Todos sempre quiseram saber um pouquinho sobre a Ilha de Páscoa, quem criou, quem morava ali, como desapareceram as pessoas dali, que ninguém sabe até hoje. E quando você não sabe de uma coisa, criam-se teorias. Algumas conspiratórias, outras lunáticas e algumas dignas de crédito para que a gente possa estar estudando e trabalhando com questões mais sensatas e concretas, tá? Eu não digo que despreze-se algo nenhuma, porque quando você não sabe de algo, teorias são importantes, beleza? Mas é importante que a gente conheça um pouco da história para que a gente possa entender de fato o que significa aquelas coisas e tirar conclusões legais e não conclusões precipitadas. Isso é um conceito muito interessante para a gente ter. Quando você não souber de alguma coisa, primeiro você vai pesquisar, vai ler sobre o assunto. Lembrando que o que você está lendo são de pessoas variadas, principalmente hoje num tempo em que a tecnologia é muito acessível, então você vai encontrar tanto documentos sérios como teorias. Por que eu falo para você ler tudo? Leia tudo porque você vai tirar conclusões mais sensatas depois que você ler tudo. Tá bom? Segundo, verificando aquela questão, estuda, porque você viu material de historiadores, de pessoas que se dedicaram àquilo, né? Alguns têm tendência, outros não. Então é bom você ler bastante coisa sobre o assunto para que você conheça de fato um pouco. Se tiver possibilidade, vá até o local e veja por si mesmo. Isso também é um outro passo importante, tocar ali, sentir, ver como é que funciona. Tá? E uma coisa importante também, em terceiro grau, é você criar conclusões próprias. E você me pergunta, Bira, posso criar conclusões próprias? Pode, de tudo, claro. Você é um ser pensante. E isso é uma característica que te define e me define. Beleza? Então, isso são coisas importantes para tudo. Para tudo, tá? Passando tempo de eleição aí, muitas pessoas falam muitas coisas, mas poucos iam ver se era verdade aquelas questões, sabe? Outros, muito poucos, conseguiam tirar o emocional de lado e colocar a razão, outros eram só simplesmente massa de manobra. Então, em tudo que você for fazer, seja na política, seja no estudo pessoal, seja com relação às suas amizades e tudo mais, faça uma pesquisa importante. Vá procurar saber com quem está se relacionando, o que você está se relacionando, o que você quer, o que você se realmente vale a pena, e você vai ter boas conclusões. Beleza? Essa é uma dica aí pra gente ter uma pé no chão quando a gente for tirar conclusões, tá? Então tudo isso é muito importante dentro do assunto que a gente vai tratar hoje, que é um assunto que fala um pouquinho da Ilha de Páscoa, que é uma ilha muito interessante, muito famosa, e a gente vai falar um pouco sobre ela hoje. Eu espero que você goste e seja um bom material para você tirar conclusões depois sobre isso, tá? Vamos lá! Alguns estudos, né, que foram feitos há poucos dias atrás, eles trazem assim, novas pistas sobre a sofisticada sociedade ali que ergueu as enigmáticas estátuas gigantes da Ilha de Páscoa. São muito famosas, né, aquelas estátuas compostas de gente, então, e são várias distribuídas pela a Ilha de Páscoa. Os moais, as gigantescas esculturas da Ilha de Páscoa, porque eles são chamados de moais, eles estão entre as construções mais misteriosas do nosso planeta. Mas ela se debruçou, na verdade, sobre os resquícios de ferramentas utilizadas pelos antigos habitantes da ilha. Os Rapa Nuis, que um grupo de arqueólogos conseguiu levantar importantes pistas sobre os níveis de sofisticação dessa sociedade. Alguns estudos ali, inclusive um estudo publicado aí no dia 13 do mês passado, num jornal chamado Journal of Pacific Archaeology, ele, de acordo com uma pesquisa antropóloga ali, a pesquisadora do museu ali de Field, na História Natural de Chicago, que fica nos Estados Unidos, sabe? É uma das autoras ali dessa pesquisa aí, tá? Ela fez uma descoberta muito interessante de como a sociedade de construtores dos moais era organizada e complexa, com muita interação ali, troca de informações entre os habitantes, ou seja, eles têm um sistema de comunicação muito efetivo. E para se construir, eles entenderam que essas estátuas não simplesmente foram colocadas, mas estrategicamente foram colocadas em alguns lugares. E eles precisavam de uma comunicação simultânea muito importante para que aquilo acontecesse de forma a não trazer erros e não ser simples estátuas, mas cumprir o propósito que eles tinham. Alguns marinheiros polinésios, que chegaram ali por volta de 1100, eles tornaram-se o povo Rapa Nui. As gigantes culturas ali que tem, essas gigantescas esculturas de pedra, elas eram erguidas entre os anos de 1250 a 1500, tá bom?
Até então, se acreditava que essa sociedade aí ela teria sido destruída logo após algumas construções dos Moais, tá? Em decorrência de guerra, fome ou coisas causadas por explorações excessivas de recursos naturais, tá bom? Mas entendiam que os caras estavam ali, eles construíram isso e logo depois, por falta de alimentação e de recursos naturais, tiveram que partir ou morreram de fome. Mas a história não foi bem assim, tá bom? Segundo algumas descobertas aí, conforme alguns cientistas mostram, eles analisaram algumas composições químicas ali, resquícios de ferramenta, tá? Utilizado pelo pessoal aí para fazer essa construção dos Moais. E eles descobriram, tá, que a relação dessa sociedade aí era bem complexa, tá? Eles descobriram evidências de compartilhamento de informação e colaboração, tá? Um dos cientistas, inclusive, até afirma, tá? Ele diz assim, ó, essa ideia de competição e colapso da Ilha de Páscoa pode ser exagerada. Foi o antropólogo e arqueólogo Dale Simpson Jr., ele é da Universidade de Queensland. Ele disse até mais, ele diz, ó, para mim, a organização industrial das esculturas em pedras é uma evidência sólida de que havia cooperação entre as famílias e grupos de artesãos. Tá? Em uma conversa ali com a BBC Brasil, a BBC News Brasil, esse cientista até, inclusive, ele falou de algumas evidências. E, basicamente, o uso dos materiais ali não eram originários da região dali. Sugere que alguns grupos trocaram informações e também ferramentas. Eles seguem alguns padrões, tá, de distribuição determinados ali, em elementos que mostram que havia uma organização hierárquica, claro. Um dos estudos sugere um mínimo ali de supervisão sociopolítica e econômica e a competição por recursos que significava entre membros de um mesmo clã, né, comenta esse tal Simpson. Ou seja, o mínimo que eles estudariam, a organização que estava disposta ali, eles viram que eles teriam que ter, eles não eram totalmente selvagens, vamos dizer assim. E também eles não eram sem propósito. Eles realmente criavam, tinham uma cultura social ali bem desenvolvida para que eles pudessem desenvolver não só a construção, mas a colocação dessas estátuas, desses moais, nos lugares que foram colocados. Falando um pouquinho da pesquisa deles agora aí, esse grupo está há 35 anos pesquisando isso aí. E esse Simpson, desses 35, ele participou 17 anos. Tá? Ele lembra ainda que é o seguinte, que o tamanho e a quantidade dos moais também mostra que era necessária uma sociedade bem complexa para a construção. A maior parte dos quase 900 moais, que mede de 4 a 6 metros de altura, um peso médio de 14 toneladas cada um aí, né? Inclusive o mais alto dele tem 10 metros de altura, tá? E é uma estátua que está inacabada. Tá? Teria cerca de 21 metros de altura, ou seja, a estátua chegaria a 21 metros, mas quando tem 10, e por não se sabe o motivo, ela parou no meio do caminho. Essa é uma das coisas que intriga. O trabalho desses pesquisadores aí é analisar bem detalhadamente aí 21 das cerca de 1,6 mil ferramentas de pedra que foram encontradas no local lá. Eles falam que essas ferramentas foram construídas basicamente com basalto e daí eles acharam algumas escavações ali. A ideia desse trabalho, do estudo desses caras, de estudar as ferramentas, é que pode revelar algumas maneiras que foram usadas, a forma que elas foram transportadas, essas estátuas, até porque eles entendem que ela não foi feita no local, e mostra como ali a indústria dos Rapa Nui produziu, na verdade, essas estátuas. Tá bom? É possível, inclusive, eles falaram que é possível descobrir de onde vieram as matérias-primas usadas para a fabricação desses artefatos aí. Eles entendem que eles iam buscar pedra ali de basalto, umas 3 pedreiras ali próximo. Uma coisa interessante é que eles não usavam sempre basalto e nem sempre as mesmas pedras para realizar esse propósito aí. E eles entendem que eles só poderiam ser bem sucedidos se trabalhassem juntos, por isso a ideia de que eles tinham uma organização, tá? Que era impossível fazer isso de forma individual ou de forma dispensada, desorganizada. Segundo os cientistas ali, o estudo ele desmente a narrativa oficial ali que os habitantes da Ilha de Páscoa acabaram ficando sem recursos e por isso eles entraram em colapso. A civilização Rapa Nui estava decadente quando os europeus chegaram à ilha, em 1722. Eles haviam mais ou menos de 2 a 3 mil pessoas vivendo na ilha ali. Só que quando os europeus chegavam, era normal que eles escravizassem, que eles trouxessem doenças, como foi na América, por exemplo. Aqui no Brasil e toda a América Latina, né, central principalmente, os espanhóis chegavam, eles roubavam os recursos, eles acabavam trazendo doença, que na época era algo que só tinha na Europa, então muitas pessoas que não estavam preparadas morriam. Tá? E diferentemente dos imigrantes ingleses que colonizaram, por exemplo, a Inglaterra, os espanhóis eles chegavam com simplesmente o propósito explorativo. Então eles entendem que isso aconteceu também ali na Ilha de Páscoa. Que eles acabaram assim, tendo um processo de emigração também para outras ilhas, tá? Que acabou reduzindo muito a população ali.
A ilha foi anexada ao Chile em 1888. Ele havia pouco mais de 100 descendentes de Rapa Nui naquela ilha. Tá? Tem algumas outras explicações também. Algumas teorias, como eu falei para vocês, são importantes. Eles falam também que a explicação mais aceita sobre as estátuas aí é de que seriam monumentos em homenagem a líderes mortos. Mas ainda isso aí é só uma teoria, uma espécie de ideia que não foi muito aceita. Tá? Tem alguns ainda que pensam que os Moais, na verdade, são uma espécie de reprodução de distribuição astronômica das estrelas ali. Ou mesmo que eles funcionavam como para-raios e constantes, porque a ilha tem muitas tempestades. Quanto ao desaparecimento dele, gente, muito já se falou, tá bom? Em 2016, aí, um biólogo espanhol, aí, o Valentin Roux, ele foi autor de um livro chamado La Isla de Pascua, uma visão científica. Ele é membro do Conselho Nacional de Pesquisas da Espanha e ele publicou um estudo que propunha a reavaliação holística sobre o que teria acontecido ali realmente com o pessoal, tá, da Ilha de Páscoa. Ele levantou algumas hipóteses importantes. Ele fala primeiro que ele acha que pode ser por recurso da ilha que tenha sido destruído. Segundo, eles pensam que os exploradores europeus poderiam ter causado realmente a destruição completa, tá, e feito deles escravos. Tá? E a terceira ideia é que a devastação do ecossistema ali. Ele pensa nessas três hipóteses como sendo as mais eficientes. Ele lembrou também que algumas amostras de sedimentos proporcionaram um estudo de mais ou menos de 3.000 anos do clima da ilha, tá? Demonstrando que houve uma alternância entre estações secas e chuvosas, muito drásticas. As análises arqueológicas de artefatos também de restos humanos, tal, cada vez mais mostra que era uma sociedade que sofreu muito com esse tipo de coisa, tá bom? A pesquisa científica ali, a parte do governo chileno, ele anunciou que agora no início do mês que deve rebatizar a Ilha de Páscoa em referência ao passado dos ancestrais ali. Assim, segundo uma proposta ali apresentada aos parlamentares chineses ali, chilenos, em 2016, a ilha deve se chamar Ilha de Rapa Nui e não mais Ilha de Páscoa. A justificativa que eles deram da mudança de Páscoa lembra que a Ilha de Páscoa lembra um passado de invasão, saqueio e escravidão e fim dessa cultura, tá bom? Então Rapa Nui, que significa Ilha Grande, era o nome ancestral do local. Então eles entendem que a Ilha de Páscoa foi dado por um explorador holandês, o Jacob Roggeveld, né, em 1659 até 1729. Oficialmente o primeiro europeu que pisou na ilha foi esse cara aí. Ele chegou num domingo de Páscoa, por isso que ele deu o nome Ilha de Páscoa. Beleza? Gostaram? Interessante, né? Estudos e tal, que sempre vai reavendo. Quando você tem uma teoria, ela é muito sensata, você geralmente cria assim, investimentos, e esses investimentos podem levar a outras possibilidades, até a busca da verdade de alguma situação que a gente tenta descobrir, isso pensando de forma histórica e arqueológica. Então fazemos perguntas para os monumentos e eles nos respondem, mas para isso precisa ter historiadores, pessoas aptas a contar essa história, ou pelo menos questionar em relação à história. Precisam ter arqueólogos, antropólogos e todos que giram em torno do conhecimento científico de sociedades e cultura. De repente você que tem esse desejo e gosta disso, você pode ser uma dessas pessoas que vai trazer muita benfeitoria ao nosso planeta e para nós de forma especial, principalmente para mim aqui, que além de professor de história, gosto muito desses questionamentos. Beleza? Espero que tenha gostado. Mais uma vez, peço meu carinho para você, peço que você sempre dê esse joinha que o pessoal sempre fala, que é muito importante, que promove o canal, que você compartilhe nas suas redes sociais se você gostou do assunto, né? E sempre esteja conosco aí compartilhando um pouquinho mais do seu conhecimento ou das informações que de repente você tem alguma a mais que eu não tive aqui, e compartilha conosco a fonte, que é muito importante para que a gente possa de repente fazer um outro vídeo ou pelo menos incrementar um conhecimento. Fica meu carinho para você, agradeço aí todo o carinho que você tem por mim e a gente se encontra no próximo vídeo. Bye bye.